Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos sobre o Livro dos Espíritos, onde hoje vamos aí terminar o livro primeiro. Olha só que maravilha, como rendeu! E assim, para nós começarmos, nós vamos fazer uma prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Jesus. Essa linda oportunidade de estudarmos. E assim, com os nossos estudos, nós possamos também instigar a quem está nos assistindo, a formar um grupo de estudos, a participar conosco, mesmo que seja assistindo aí pelo YouTube, no CEF. O importante é que cada um, a seu tempo, vai estudando, vai se aperfeiçoando, adquirindo conhecimentos e onde possamos, Jesus, colocar em prática esses nossos conhecimentos. E assim, agradecidos à espiritualidade amiga, aos nossos anjos guardiães, agradecemos e pedimos humildemente que nos auxilie no entendimento acerca das questões de hoje, para as nossas reflexões. E assim, então, damos início ao nosso estudo de hoje, pedindo permissão à espiritualidade amiga e a toda a equipe de Allan Kardec para adentrarmos ao livro. E assim, então vamos lá, um pequeno resuminho da nossa semana passada. Na semana passada nós vimos sobre os itens aí que falaram sobre a vida e a morte. Então nós vimos que tem a exaustão dos órgãos que vai causar morte nos seres orgânicos. Vimos que o coração é um desses órgãos que causa a morte, mas não é o único, né, Gerson? E com a morte, o fluido vital, ele retorna ao fluido cósmico e a matéria, ela se decompõe, é o que nós chamamos aí da putrefação. E vimos também, com os comentários do Kardec, a nossa responsabilidade em relação ao fluido vital que recebemos, né? Com o modo como vivemos, como levamos a nossa vida em relação à alimentação, a mente, corpo. Então, é importante a gente cuidar de tudo isso para que a gente vá repondo aí esse fluido vital. E olha só que maravilha, nós vimos que nós podemos doar fluido vital. Olha que bacana, né? Então, hoje nós vamos adentrar aqui nas questões que é muito legal, que vai falar da inteligência e instinto. Então, hoje ainda continuando no livro primeiro, que estamos aí no capítulo 4, que fala do princípio vital. Então, hoje nós vamos aí tentar da 71 a 75A. E hoje quem vai nos conduzir com a leitura das questões é a Cleide, né, Cleide? Sim, então vamos lá, Vamos. dar continuidade, né, ao livro primeiro, capítulo 4. A gente está falando, vamos finalizar o princípio vital. Hoje a gente vai falar sobre inteligência e instinto. Pergunta 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica.
A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se senão por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. A, a inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer a vontade de agir, a consciência de sua existência e relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, há os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente, que lhes dá a faculdade de pensar. Aqui é como a gente viu antes, né? Como se originou, né? Os reinos animais, pelo que eu percebi aqui, né? Reino animal, ele está falando do reino animal, vegetal, mineral e o hominal, né? Que é o hominal é a inteligência racional, né? Pelo que eu percebi aqui, é o terceiro, né? Que onde o homem está evoluindo para o pensamento, né? Onde o homem tá já pensa, né? Já tem a inteligência, né? É onde ele começa a se diferenciar dos animais, né? Já tem um raciocínio lógico. Porque os animais, a gente até fala, esse animal é tão inteligente, na verdade, né? Na verdade, o animal ele tem um instinto, né? Ele chega perto do ser humano, mas ele ainda não é inteligente, né? Ele tem um instinto, porém ainda não é racional, né? Não é porque ele é vivo que pode dizer que ele tem inteligência, É, raciocínio, essas coisas, né? Eles têm é, mecanismos, né? Mas não a inteligência propriamente dita, né? E aí Kardec, ele deixa bem claro quando ele faz os três grupos, né? Que ele fala lá, seres inanimados, animados, mas sem inteligência, e animados com inteligência. Tá bem claro. aham. É bem lembrado Tem isso, Cleide. Às vezes a gente fala, né? Ah, aquele animal, nossa, tem mais inteligência do que eu, né? Mas é o instinto, né? É a forma. E nessa questão 71, é importante a gente lembrar, porque quando a gente fala assim, princípio vital, a gente já lembra de vida. E vida não é tudo que tem vida que tem inteligência, como a gente já viu, né? Aí nos minerais, né? Os minérios brutos, nos vegetais, nos animais, por exemplo, o girassol, né? Por isso que o nome é girassol. Ele vai para onde o Ele tem um sol mecanismo que está. Ele já tem um próprio mecanismo. E é muito interessante, não sei se vocês repararam no livro de vocês, que quando a espiritualidade responde lá, né, somente a união com o espírito dá
inteligência a matéria animalizada. Vocês perceberam que o espírito está com E minúsculo. Então, aqui ainda está se falando daquele princípio espiritual. Ainda não somos o espírito individualizado que já está aí dotado da inteligência, né? Porque aí os espíritos, o espírito precisa se unir com a matéria para expressar a inteligência nessa nossa dimensão aqui dos encarnados, né? Enquanto ele não está ligado à matéria, ele não consegue essa comunicação aí da inteligência no nosso plano. E eu trouxe para vocês também, na Gênese, no capítulo 11, que fala da Gênese espiritual, no item 18, mas eu só vou ler um pedacinho, mas é muito interessante o que ele fala aqui no finalzinho do item 18, que ele fala, desde o instante que se segue a morte, a integridade do espírito está inteira, que as suas faculdades adquirem mesmo uma penetração maior, ao passo que o princípio de vida está extinto ao corpo. É a prova evidente de que o princípio vital e o princípio espiritual são duas coisas distintas, né? Então, quando ele fala aqui o princípio espiritual, que nós vimos da Trindade, né? Deus, o princípio espiritual, que é o princípio inteligente, e a matéria. Então é interessante que ele fala aqui que após a morte, então o espírito, o fluido vital, ele não está atrelado à inteligência, porque após a morte a gente já viu que o princípio vital ele retorna à sua fonte de origem, que é o fluido cósmico. Agora, o espírito, após a morte, ele vai retornar à sua consciência. É claro que isso vai depender de espírito para espírito, né? Conforme o seu grau evolutivo, né? A gente sabe e vai ver mais para frente que temos que vão ter, vão recuperar logo, retornar logo à sua consciência, outros vão demorar um pouco mais, depende da sua forma evolutiva. Mas é interessante que ele fala aqui na Gênese em relação a isso, então comparando, né, com a morte. Então o espírito, quando ele retorna, ele vai retornar aí a sua consciência, a sua inteligência, então não se perde. Então é uma prova de que o princípio vital não está atrelado ali à inteligência, como Kardec pergunta, né? Porque Kardec ele quer saber se tem alguma vinculação, né? Foi isso que vocês entenderam, né? Também. Podemos seguir? Vamos. 72. Qual é a fonte da inteligência? Resposta. Já dissemos, a inteligência universal. 72A. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Resposta. Isto não é mais do que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar. E esta, por enquanto, é uma delas. Aqui, pelo que eu entendi, que a inteligência universal, eu entendo que é a fonte, né, que a fonte da inteligência é a fonte divina, né? É concedido por Deus, né? É o dom de Deus na inteligência, né? E quando ele fala que, essa parte que ele falou assim, que há coisas que não é dado ao homem penetrar, naquela época, né, eu acho que eles ainda não entendiam, mas eu entendi que
é coisas que vêm da reencarnação, né? Que a gente traz dom de outras vidas, né? Conhecimentos de outras vidas, né? Não tem crianças que já nascem tocando piano, né? Já nascem falando inglês, falando outras línguas, então, já inteligentes. Então, acredito que seja nesse sentido, né? Que são os dons que as pessoas já trazem, né? Inteligência, já traz um nível de inteligência para a idade que tem, né? Eu entendi assim, né? É muito legal essa parte que você. Acredito, posso falar? Pode sim, Suzelei, por favor. Eu acredito também que cada homem, cada ser humano, ele vem com o seu potencial de inteligência, né? Então, uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos, mas jamais pode desenvolver o 100%, porque eu já falei em questões anteriores, o 100% pertence a Deus. Então, cada passo que o homem dá, ele se aproxima um pouco mais dessa evolução da inteligência, né? Que é dada por Deus, sim, né? Então, o homem, cientificamente, já foi provado, né? O quanto ele desenvolve 25%. Então, é da fala, da visão, de tudo, né? Então, quanto falta ainda? Imagina os homens das cavernas, quanto desenvolvia muito menos que isso, né? Então, essa inteligência é própria de cada indivíduo, ele coloca aqui a individualização de cada um vai desenvolver de acordo com sua aprendizagem, né? A maneira com que ele vai Dedicação, viver, ele né? vai desenvolver isso. É mesmo, Não, muito interessante, né? Isso que vocês colocaram. Bem lembrado. E quando vocês falam, né, da inteligência universal atrelada ao divino, aí a gente pode lembrar da nossa primeira questão do Livro dos Espíritos, né? é Porque Deus. se a gente fala assim, quando a gente fala, né? Nós dissemos, Jesus, né? Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, a imagem e semelhança de Deus. Então, olha só, e o que é Deus? A primeira pergunta: inteligência suprema, criador de todas as coisas. Então, olha só que maravilha. Então, a gente 100%. é verdade. Então, a gente faz esse link aí com essa primeira questão. E nós sabemos, né, como a Suzelei falou, a gente vem com uma porção, e uma porção de fluido, de princípio vital, fluido vital. Né? Porque quando a gente vai reencarnar, a gente retira uma porção desse fluido do vital do fluido cósmico, para a gente ter essa ligação aí com o corpo físico, para fazer o nosso reencarne. E aí, Kardec, é muito interessante que ele faz essa pergunta, porque assim, tá bom, já que a inteligência vem da fonte universal, da inteligência universal, então, se e o espírito, ele também retira uma porção, né, dessa fonte, assimila dessa fonte, e aí vem os espíritos e falam, né, que a gente nem tudo aqui a gente consegue ainda entender. E a Cleide falando dessa forma, realmente aí ampliou um pouco mais o meu conhecimento também, fui mais além, porque realmente naquela época, eles pararam por aqui, né? Essas coisas que ainda não dá para adentrar. Eu entendi também mais um pontinho aí, que é a questão do livre-arbítrio. Então, a inteligência é individual, cada um recebe a tua. E através do livre-arbítrio, você vai e desenvolve a sua inteligência, conforme as suas convicções, né? E, e aí, a linha do livre-arbítrio tem como você aplica essa inteligência.
vai dando alguns exemplos aí de pessoas públicas que são extremamente inteligentes, só que usa a inteligência para quê? Para o seu bem próprio, para roubar de um, para ter o benefício próprio. Pessoas que usam da inteligência para tramar planos, para assaltar, para roubar e, né, causar o mal, né? Não o bem para a sociedade, só pensando no bem próprio. Então tem essa questão aí que me chama a atenção, que é a linha do livre-arbítrio também no desenvolvimento dessas inteligências que cada um de nós recebemos. Olha só, o Gerson falando disso, se me permitem só fazer um comentário, eu estou lendo, a Cleide também está lendo o livro A Libertação. E eu estava tentando terminar ali o segundo capítulo hoje, e que fala de irmãos, né, espíritos mais assim, inferiores, mas eles têm uma inteligência, então você vê, eles têm uma inteligência que eles têm uma cidade, um lugar, né, onde eles constroem. E constroem o quê? Com pensamentos, com a inteligência, com a mente. Então, olha só, pode, enquanto tem lugares assim, trevosos, construídos com inteligência, né, e onde eles têm aquele poder sobre também os encarnados, assim tem também a inteligência para o bem dos espíritos, como por exemplo, vamos pegar o nosso lar, né? Acredito que todo mundo aí, se não leu o livro, pelo menos assistiu o filme, que a gente vê que ali é para o bem. Então, você vê ali a diferença dessas inteligências. Então, eu estava lendo hoje e, gente, como é maravilhoso ler os livros do André Luiz com base, né, no livro dos Espíritos. A gente consegue atrelar, a gente está tudo interligado, né? O conhecimento ele está todo aí, é a gente ligar uma coisa com a outra, e realmente tinha que ser o primeiro livro, o livro dos Espíritos. Mas é só isso que eu queria compartilhar com vocês. Mas só para completar o que o Gé falou, é, é verdade, porque ele fala aqui da individualidade moral, né? Tinha passado também por mim, eu li e tinha passado. E é interessante a gente ver isso, né? Que realmente a inteligência é dada e cada um usa do jeito, né? Que mais te aprover, né? E Isso tanto para o mesmo, bem quanto para o mal, né? isso Interessante a mesmo. gente se atentar para isso também, que eles ainda falaram aqui, ó, individualidade moral de cada um. E é isso, é que nem a Meire falou. É, é importante a gente também não esquecer que tem o mal e tem o bem, né? Como a gente está vendo no livro lá, né? Tem as Uhum. falanges do mal, os inteligentes do mal, São, dominadores do mal, mas também tem a falange do bem, que sim, está graças a Deus. graças a Deus. Eles estão aí, né, Cleide? Cabe a nós. Qual que a gente quer que age em nós? A do bem Exato. ou do mal? Qual é o animal que se alimenta, né? Ai, Gente, vale um conselho para quem está aqui, para quem vai ver esse vídeo, né? Se é, puder, ler os livros do André Luiz, nossa, a gente aprende muito, muito, muito. muito, viu? É um aprendizado e tanto, é uma vivência, É na verdade. verdade, né? É verdade. A gente não precisa de morrer para viver, porque ele morreu e está mostrando tudo para a gente, né? Bom, vamos lá. É o Vamos. 73. Uhum. 73. O instinto é independente da inteligência? Resposta: precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades.
O instinto, pelo que a gente sabe, é o que vem primeiro, né? Que nem nos animais, né? Os animais têm instinto, a gente também tem, né? A gente, embora a gente deixa a razão falar mais alto, a inteligência, mas a gente tem instinto também, né? É que É, depois que a gente começa a pensar, raciocinar, a gente deixa o instinto mais de lado, né? Mas a gente também tem, né? Mas é. pelo que ele está falando aqui, que provém as suas necessidades, por exemplo, nos animais, né? Por exemplo, um animal que caça, né? Ele vai atrás da sua caça, ele se esconde, esperando a sua caça chegar, tudo é instinto. Ele não leu num livro, não ficou estudando ali para saber como que é. É tudo instinto, né? Então é isso que eu entendi aqui, né? Eu também, Cleide. E aqui é como se fosse uma espécie de inteligência, né? Como os É. espíritos falam aqui. Então, é aquela inteligência ainda rudimentar, né? Uhum. E esse instinto nos conduziu em todos os reinos, como você até disse lá no início, né, Cleide? Nos reinos mineral, vegetal, animal. Então, vai nos conduzindo a bilhões e bilhões de anos. Então, o instinto não se discute, não se pensa, se faz, ele acontece, né? Sente, né? Então, como a gente aí já deu exemplos, né, de animais, e até eu estava comentando com o Gé, a gente, né, mora aqui num condomínio e tem um lago. E perto do lago tem ali um parquinho onde tem os aparelhos de fazer ginástica. E às vezes depois da minha caminhada eu vou lá e fazer ginástica, e sempre o meu horário é o horário que os patos vão todos lá. Então, eles ficam tudo ali, eles dominam esse horário, né? Tipo, umas 11 horas, 11 e pouco da manhã, eles estão lá. E aí, quando eu vou mudar de um aparelho assim para o outro, aí já vem aqueles patos, né? Os donos da prole. Já levanta, vem assim. E eu fico assim, né? Só mentalizando. Opa, amiga, calma, né? Mas ele já vem em defesa, né? Como que se eu fosse atacar. Então aí eu tava vendo e falei assim: olha o livro dos espíritos aí, olha o instinto, né? Agora. Se eles viessem todinhos ali para cima de mim, eu ia também ter o meu instinto na frente, eu ia sair correndo. Eu não Instinto ia de pensar, sobrevivência. né, Cleide? Eu não ia pensar assim, ai, daqui quantos minutos será que eles vão me atingir? E se eu andar ali Não. 1 metro, né? Eu não vou ficar pensando isso, não vou ficar fazendo cálculo, né? Eu iria dar no pé mesmo. Esse seu exemplo aqui, ele tipifica bem uma frase que dá resposta aqui, né? Resposta não, do comentário do Kardec, que pode-se dizer, então, que o instinto é uma inteligência não racional. É Como você isso falou, aí. nem penso, saio correndo, né? É, Então, é uma inteligência? é, o, Mas é não o que vem racional. primeiro, né? É, É o que É. vem primeiro, né? né? Isso. E é interessante que quando tem a inteligência, aí a gente começa a escolher. A gente começa É a fazer, a racional. racionar, a raciocinar. Aí a gente vai entrar no cálculo. Não, mais um tempinho aqui, aí depois eles vão vir. Não, então aí você já vai calcular. Então, é como você também falou, né, Gerson, com o livre-arbítrio. Então, quando a inteligência ela passa a escolher através do nosso livre-arbítrio, aí sim, é como se Deus tirasse a nossa rodinha, né? Agora você vai caminhar aí. Não precisa tanto do instinto, você pode pensar, pode caminhar por si só, né? Suzeleide, você quer falar? Pode Penso falar. assim, o instinto, ele é sempre ligado à razão, no caso do homem, né? O animal, ele age totalmente pelo instinto. E o ser humano,
ele age no instinto, mas tem a razão para brincar, né? Por exemplo, você vê um casal de cachorrinhos, né? Então, eles fazem o sexo ali abertamente, né? Na rua. Então, é o instinto sexual deles ali, está liberado, ele não tem vergonha, ele não tem nada disso, ele aprendeu, porque ele não aprende, né? E no caso do homem, não. O que ele vai fazer? Ele vai procurar um lugar mais adequado, ele vai ter mais vergonha. Então, o ser humano, ele tem o mesmo instinto que o animal, só que ele vai Raciocina, né? satisfazer esse instinto de uma maneira diferente, pela razão, pelo livre-arbítrio, né? Por tudo aquilo que ele aprendeu. Você vê Sim, que... Por que o homem usa roupa, né? isso Porque mesmo. ele aprendeu. O É, animalzinho já não tem essa vergonha de se cobrir, de nada disso, né? Você viu no caso do instinto da sobrevivência do João de Barro, né? Que eu lembrei que ele faz a casinha dele, né? Ninguém ensinou isso para ele, só que ele vem do instinto da sobrevivência mesmo, né? Então é excelente, excelente lembrança. diferente. E você acha que ele fez algum projeto arquitetônico ali? Você acha que ele Estudou mediu, engenharia. estudou engenharia, né? Pôs Verdade. o lápis aqui, né? Raciocinou, né? Não. É, é verdade. Olha só, realmente, esse, para você ver a diferença do animal para o homem, porque todos os João de Barro fazem todas as casinhas iguais. É isso que Faz diferencia do ser isso. humano. A vida toda deles é sempre daquele mesmo jeito. Se fosse um homem, aí o outro homem ia mudar, ia fazer de outro jeito, a próxima geração já ia mudar, já ia fazer uma casinha em cima da outra, uma janela de outro jeito, porque ia achar que uma janela do outro lado ia pegar mais vento. Já como é um passarinho, um animal que só tem instinto, não tem raciocínio, é sempre a casinha deles é idêntica, é É, igual. Por quê? Igualzinho. É instinto, não tem a é. inteligência. Olha aqui que, É. que exemplo ótimo, Suzilene. Ótimo, né? Pegou bem assim a nossa linha do nosso estudo de hoje, né? Porque É, se fosse inteligência, aí cada geração ia mudar essa casinha do João de Barro. Como não, como é só instinto, a casinha é igual, geração após geração, né? é. Olha só, gente, temos só 4 minutinhos aí restante. Vamos deixar a 74 em diante aí para próximo encontro? Pode ser? Pode Sim. ser. Porque na 74 e na 75 tem uma leiturinha pequena, até que eu separei aqui da Gênesis, mas que é muito bacana, gente. E se alguém puder ler para o nosso próximo encontro, leiam o capítulo 3 da Gênesis, que fala do bem e o mal. Então, ó, é do 11 a 19, mas o 11, 12 e 14 vem bem ali explicadinho esses itens, essas questões que nós vamos ver aí, o 74 e 75 e 75A. É bem interessante. Aí Do a 11 ao gente. 19? Isso do 11 ao 19, mas o 11, 12 e 14 vai atender bem aí a gente. É pequeno, e a linguagem também é fácil, vem bem ao encontro dessas questões aí. Então, vamos assim finalizar. Olha como rendeu, que delícia. Então, vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que estiveram aqui conosco para toda essa reflexão, esse entendimento. E assim, Jesus, pedimos humildemente que fique essa sua luz, o seu amor, o seu carinho, iluminando os nossos lares, o lar
de quem nos acompanha aqui pelo canal do YouTube do CEF. E assim, agradecidos pelo nosso encontro de hoje, rendemos graças a Deus e até o próximo encontro com fé em Deus e uma excelente noite a todos nós.